Bom dia. A sessão no auditório principal já terminou, as pessoas vão chegando, mas acho que é aqui também uma boa altura de começar a sessão. Hoje, a sessão de hoje é no âmbito do Horizonte Europa, do quadro de financiamento europeu para a investigação e inovação 21-27, no âmbito da rede PERIN, Portugal in Europe Research Innovation Network. Teremos connosco a professora Vera Aldeias, da Universidade do Algarve e da Unidade de ID e Careb, o professor Jorge Gomes, do LIP e da Infraestrutura INCD, Infraestrutura de Investigação, como é óbvio, e a professora Cecília Roque, da Faculdade de Ciências e também do Lab Associado I4HB e da Unidade de ID UCBio. A Ana Neves, coordenadora executiva do PERIN, iria fazer aqui a abertura, mas foi resgatada para uma reunião estratégica com a delegação do Egito e por isso vão ter que estar comigo agora 2 minutos só para esta introdução. Eu sou o Rui Munhado, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e estou a coordenar aqui os pontos de contactos nacionais, tanto no pilar da excelência científica como no widening, e já vou mostrar o que é que essas palavras também querem dizer. Agora estou só aqui numa janela errada. O quadro de financiamento europeu, só aqui um contexto muito rápido. Temos um quadro de financiamento geral para o período 21-27 e depois temos o universo da investigação, da inovação, do digital e do espaço. Incluem-se aqui também o programa Espaço, o programa da Europa Digital e depois temos ali, dentro desse bolo financeiro, o Horizonte Europa. O Horizonte Europa tem os 4 pilares principais e depois o programa da defesa e o Euratom, e é neste quadro de financiamento de mais de à volta de 95 mil milhões de euros para 21-27 que nós vamos estar a dinamizar a participação e a representação portuguesa nestes instrumentos de financiamento, nestes programas, e também a promoção dos instrumentos de financiamento em si. Temos o pilar da excelência científica no âmbito da rede PERIN, portanto temos aqui também esse enquadramento que é preciso dar num âmbito de especialização e de direcionar um pouco as atividades de promoção, e por isso a FCT coordena o pilar da excelência científica e o widening, que é não mais do que uma extensão também daquilo que já faz na sua atividade regular a nível nacional, e por isso temos o Conselho Europeu de Investigação, as ações Marie Curie e as infraestruturas de investigação, e depois no widening aqueles instrumentos para países que têm indicadores de performance a nível de investigação e inovação ainda abaixo das médias europeias, onde Portugal se inclui, e temos aqui um conjunto de oportunidades para investigadores, para as instituições e para o próprio ecossistema regional ou local de investigação e de inovação. A ANI, também em conjunto, a ANI coordena o Pilar 2 e o Pilar 3. O Pilar 2, se vocês estavam já habituados ao H2020, falávamos em desafios societais, agora temos clusters temáticos. No Pilar 3 é uma continuidade em relação ao anterior programa quadro, em que temos aqui a parte da inovação e a ANI, como Agência Nacional de Inovação de Excelência a nível nacional, tem aqui esse pluro da coordenação deste pilar da promoção. Depois, o Pilar 2 também tem aqui algumas participações a nível da Portugal Space e da Ciência Viva e da ICIB, na área da saúde, na área do espaço e na parte da sociedade, respectivamente a cada instituição. A FCT também colabora com a ANI nesse processo de dinamização das oportunidades. Portanto, quando se fala em áreas temáticas, falamos aqui acima de tudo do Pilar 2. Quando falamos em investigação sem pré-condições temáticas, temos tanto o Pilar 1 como o widening ou o Pilar 3. E era só este enquadramento que eu queria dar. Agora a sessão vai ter aqui intervenções dos nossos oradores, depois com o foco muito no seu percurso, nas oportunidades que tiveram ao longo da sua carreira, a contribuição e a importância deste processo de internacionalização, não só para a sua carreira individual, mas também para as unidades de ID ou grupos de investigação e instituições onde se inserem. E depois teremos aqui uma ronda de perguntas que nós alinhamos mais ou menos entre os 4,
e espaço também para vossas questões no final. Portanto, espero que seja do vosso agrado e agora passava. Então, quem é que vocês concordaram? A Cecília. Está aqui. Por ordem alfabética. Pronto. E agora é só... Acho que o rato já funciona. Ok, então, muito bom dia. Isto já está mesmo à minha altura, que é espetacular. Espero que estejam todos bem. Portanto, hoje estamos aqui nesta sessão para vos dar alguns testemunhos e também para encorajar os colegas que possam ter algumas ideias que gostariam de ver implementadas. Portanto, estamos aqui numa sessão de funding, portanto eu chamei-lhe o Science and Fun, porque acima de tudo o funding é para nós podermos fazer a nossa ciência naquilo em que acreditamos e obviamente é algo que penso que de uma forma geral é transversal a todos os que nos encontramos aqui, é algo que nós gostamos de fazer. Portanto, eu venho da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Nova, e pertenço à Unidade de Investigação UCBio e ao Laboratório Associado I4HB, que foi recentemente formado. Portanto, vou começar, primeiramente, para vos dar aqui só um pequeno overview. Sei que está muito pequeninas as letras, mas eu mostro-vos aqui. Portanto, eu estou na carreira docente, portanto, obviamente, tenho que dar aulas e também, obviamente, fazer investigação. Portanto, eu iniciei a minha carreira independente em cerca de 2005, 2006. Depois, obviamente, demoramos sempre um bocadinho até conseguir ter dinheiro, etc. Portanto, comecei, de facto, o meu laboratório em 2006, 2007. Tive aqui umas interrupções, duas, devido a gravidezes. E decidi escrever a minha primeira proposta de ERC, nessa altura para uma Starting Grant, quando eu tive a minha primeira sabática de 6 meses, não é? Portanto, é importante aqui frisar essa questão, não é? Já estamos a caminhar para permitir que os professores possam também fazer um bocadinho mais de ciência, mas, de facto, foi importante aqui esta sabática. Portanto, esta foi a primeira tentativa. Esta primeira tentativa foi falhada e eu consigo identificar alguns aspectos que justificaram esta falha. Um deles é que eu me fechei em casa, muito feliz, mas fechei-me em casa, portanto, não façam. Portanto, não falava com ninguém, estava muito contente a escrever. Portanto, isso é algo que é importante partilhar as vossas ideias e discutirem com outros. O outro aspecto é que eu queria pôr as ideias todas que tinha numa única proposta. Também é má ideia. Depois já vos dou aqui no fim algumas tips que nós vamos aprendendo, não é? Também no caminho. Quando eu tive uma segunda sabática de 6 meses, então resolvi tentar a minha segunda ERC. Ainda consegui também uma para a Starting Grant, que foi de facto financiada e que iniciou no final de 2015. Eu gostava aqui só de dizer que, portanto, porque nós não estamos aqui a falar só sobre este esquema de financiamento do European Research Council, nós temos outros que permitem também colocar ideias que sejam um bocadinho fora da caixa, digamos, e que é o caso, por exemplo, do programa do FETA Open, que é o Future Emerging Technologies, não sei se conhecem, e que já não é um projeto tão individual, portanto necessitam ter colaboradores, é sempre com uma perspectiva de aplicação, mas de facto são também propostas muito engraçadas, se puderem dar uma olhadela. Eu penso que agora está dentro do European Innovation Council. E, portanto, também aproveitei mais uma vez a minha sabática para escrever esta proposta que nós estamos de momento a coordenar. Entretanto, a nossa ERC, a Starting Grant, está a terminar e então chegou a altura de tentar concorrer a um outro mecanismo que este, infelizmente, está fechado só para quem já teve uma bolsa ERC ou Starting ou Consolidator Advanced e penso que Sinergia também, e que pode concorrer a estas Proof of Concept, que são basicamente bolsas pequenas, curta duração, estamos a falar de 18 meses, o financiamento também não é, portanto, é suficiente, mas quer dizer, não é muito abonado, digamos assim, portanto, é para fazer, basicamente, tem um único objetivo, que é de facto tentar dar algum tipo de
validação tecnológica e de mercado para, portanto, investigação fundamental que tenha vindo a ser desenvolvida no âmbito da proposta da ERC maior. Portanto, tentei uma primeira vez, ficámos na reserve list, tentámos uma segunda vez e, de facto, foi financiado e iremos iniciar, se tudo correr bem, ainda este ano. Dado que, portanto, o Rui pediu também para nós darmos aqui uma ideia muito breve daquilo que fazemos do ponto de vista científico, eu tenho só 2 ou 3 slides. Portanto, no meu grupo de investigação nós trabalhamos acima de tudo com sistemas biomiméticos. Um sistema biomimético, exemplo talvez que todos nós reconhecemos, para além do Leonardo da Vinci, não é, que tentou fazer as primeiras asas para voar, isso é um exemplo de biomimetismo. Temos também, por exemplo, algo que usamos todos os dias, como o velcro, não é, que foi inspirado, por exemplo, nestes ganchinhos que vêm numas sementes. Portanto, realmente a observação da natureza permite muitos desenvolvimentos tecnológicos e científicos, e é isso que nessa área que nós temos trabalhado. Portanto, a investigação no meu grupo combina várias áreas, portanto, nós estamos no departamento de Química, mas de forma alguma fazemos só Química, portanto, o meu background é inclusivamente em biotecnologia, em engenharia, trabalhamos também na interface com a biofísica e ciência de materiais. E por isso, uma das coisas que eu acho que é interessante, e atenção, cada pessoa tem o seu caminho, está bem? Há caminhos lineares, há caminhos que se cruzam. No meu caso em particular, o caminho tem-se cruzado muito, portanto, as áreas em que trabalho, de facto, cada vez envolvem, não é, obviamente há um limite, mas tem, por necessidade da visão que eu tinha daquilo que eu queria fazer, obrigou-me a ter que ir contactar com outras áreas, disciplinas científicas, e obrigou-me de facto também a fazer este cruzamento. Portanto, neste momento nós estamos aqui estamos mais nesta versão do caminho, que obviamente o que nos permite é seguir obviamente numa direção, mas ir fazendo alguns desvios. Vou-vos falar sobre o nosso projeto que está relacionado com um nariz eletrónico. Portanto, o nariz eletrónico não é um nariz físico, obviamente, que está a cheirar, ok? Mas é um equipamento que permite, de facto, fazer aquilo que faz o nosso olfacto biológico, ou pelo menos tenta fazer. É um objetivo muito difícil. Todos conhecemos o Wall-E, correto? E sabemos que é muito difícil encontrá-lo, quer na praia, onde quer que seja. O trabalho que nós fazemos no âmbito do nariz eletrónico é assim, igualmente desafiante, porque nós estamos basicamente a tentar identificar moléculas, compostos voláteis que se encontram numa atmosfera, pode ser a atmosfera desta sala, pode ser um prato quando estamos a cozinhar, e é de facto muito, muito desafiante, porque os compostos voláteis são moléculas muito pequeninas. Isto são só alguns exemplos, mas não é por serem pequeninas que as tornam mais simples ou mais fáceis de detectar, porque têm, do ponto de vista de funcionalidade, estrutura, geometria, etc., uma grande diversidade, e isso torna de facto muito interessante estudar esta área do olfacto artificial. Levou-me também a estudar e a perceber um pouco mais sobre fisiologia humana e sobre a forma como funciona o olfacto do ponto de vista biológico. É muitíssimo interessante porque eu trabalhei durante muitos anos com sistemas de reconhecimento molecular do tipo anticorpo-antigênio, que é como acontece no nosso sistema imunitário, que de uma forma geral nós temos um elevado grau de seletividade e especificidade nessas interações, e quando olhamos aqui para o olfacto é de facto fabuloso, porque o nosso corpo funciona de uma forma um bocadinho diferente. Então vamos pensar, temos os compostos voláteis que existem no ar, entram na nossa cavidade nasal, são reconhecidos por receptores olfativos, e estes receptores olfativos existem vários tipos, existem alguns que ligam a vários compostos diferentes, portanto são muito promíscuos, existem outros que são um bocadinho mais seletivos, mas o resultado desta interação dos compostos voláteis é de facto o envio de uma mensagem, de um sinal elétrico para o nosso cérebro. O que é que acontece? Nós, mesmo sem o sabermos, desde pequeninos, fomos construindo uma base de dados de cheiros, e continuamos a fazê-lo sempre. E depois o que acontece é, quando estamos perante
uma amostra nova, que não sabemos qual é, o que o cérebro tenta fazer é um reconhecimento de padrões, ou seja, tenta ver a ativação que eu estou a sentir neste momento corresponde a algo que eu já vi no passado e então vamos fazer aqui um matching. No olfacto, o artificial trabalha um bocadinho de uma forma semelhante, portanto, em vez de termos um nariz, temos uma câmara de sensores, os sensores fazem o trabalho dos receptores olfativos, que ao ligarem-se, portanto, a compostos voláteis vão desencadear uma resposta. Essa resposta tem a ver com uma alteração das propriedades destes sensores e o que nós fazemos é construir também uma base de dados de sinais que correspondem a determinadas amostras e com base nisso desenvolvemos algoritmos que nos permitem fazer, portanto, técnicas de inteligência artificial, nomeadamente machine learning. Portanto, o que nós fazemos é ensinar o algoritmo a cheirar uma determinada amostra e quando algo é desconhecido tentamos fazer uma identificação e um padrão de reconhecimentos, tal como no nosso olfato. A novidade no nosso trabalho vem acima de tudo dos materiais que utilizamos, são à base de gelatina culinária, mas que têm incorporados sensores ópticos que dão origem a estas cruzinhas muito bonitas quando olhamos ao microscópio e quando estão na presença de compostos voláteis, o que nós vemos é que basicamente temos uma alteração completa desta textura óptica. Com base nesta observação que tínhamos feito ao microscópio, construímos, entretanto, um nariz eletrónico, todo ele, portanto, que incorpora todas as partes, desde a extração, portanto, a câmara dos sensores, incorpora depois a parte eletrónica, a parte de portanto, processamento de sinais, etc. E, por acaso, acontece que se vocês saírem exatamente aqui em frente a esta porta, nós temos hoje ali uma demonstração com o nosso nariz, se quiserem ir ver. Há várias aplicações para esta tecnologia que desenvolvemos. Nós resolvemos focar-nos numa aplicação em particular para concorrer para a prova de conceito, inspirado no nosso pai da medicina moderna, portanto foi Hipócrates, onde acreditava que, por exemplo, o cheiro poderia ser uma forma de diagnosticar doenças. Para concorrermos à APOC, que nós chamamos ENSURE, nós tínhamos alguns dados preliminares em que tínhamos verificado que era possível detectar diferenças no padrão de voláteis na urina de pacientes com cancro renal e sem cancro renal. Portanto, é aqui que nós vamos trabalhar, acima de tudo, utilizando urina como uma amostra para tentar fazer diagnóstico de cancro do trato urinário. De uma maneira geral, porque é que vocês devem tentar concorrer a concursos europeus? Agora vou-vos falar em particular daqueles a que eu concorri, que são, acima de tudo, não têm um tópico pré-definido, portanto, nós temos muita liberdade nos tópicos que podemos concorrer, o que é fantástico, porque se nós tivermos uma visão, uma ideia e tivermos uma paixão, é aqui mesmo que vocês devem tentar. Por outro lado, é muito importante pensar no impacto. O impacto que vocês podem gerar com um financiamento europeu do tipo da ERC ou mesmo da FETOPAN, que nós também temos de momento, é enorme, não só para vocês, como para o tipo de investigação que podem fazer, o tipo de aplicações que podem procurar e também muito para a equipa que vocês vão formar. E, além disso, obviamente, do ponto de vista pessoal, é um ótimo desafio porque, obviamente, permite-vos ultrapassar várias barreiras. Eu gostava aqui de deixar mais uma vez a equipa. A equipa é muito importante. Nós não fazemos, obviamente, a ciência sozinhos, mas acreditem que é bom não só para, obviamente, nós como PIs que, obviamente, idealizámos o projeto e o pusemos em andamento, mas para todas as pessoas que nós podemos envolver para nos ajudarem a fazer esse mesmo projeto. Eles trazem as suas ideias e também faz estas pessoas, obviamente, crescer muito a nível pessoal e profissional, aumenta-lhes também a imensa probabilidade de terem bons percursos profissionais de seguida, portanto é importante pensar nisso, para além, é claro, do reconhecimento que vos dá e permite-vos também aumentar a imensa rede de contactos. Só algumas deixas, muito poucas. Importante não tentar reinventar a roda quando pensam numa proposta, porque às vezes estas propostas que não têm um tópico fechado assustam, porque basicamente podemos pensar em qualquer coisa, não é? Isso é obviamente esta imensidão
parece que torna algo intransponível. Não é verdade. É importante ter a novidade, mas é muito importante, se puderem suportar a proposta com alguns dados preliminares. Obviamente não é ter o trabalho todo feito, mas é só dizer que poderá vir a ser possível. Temos fortes evidências que poderá vir a ser possível. Foquem-se no que é o objetivo, no que é que, se forem bem-sucedidos naquela proposta, vocês podem, de facto, vir a gerar do ponto de vista de impacto. Focar numa só ideia, isto geralmente é um dos meus grandes problemas, nós queremos pôr as ideias todas numa proposta. Tentem controlar este ímpeto, ok? E foquem-se bem numa ideia, num objetivo muito claro. O matching entre nós e a proposta, obviamente, é importante, ou seja, quem é que nós somos de momento, o que nos trouxe do passado, para onde queremos ir no futuro e porque é que aquela proposta nos pode ajudar, mas, acima de tudo, também com o esquema de financiamento. Portanto, eu estou-vos aqui a falar de financiamento em que as ideias são livres, têm outro tipo de financiamentos em que às vezes têm tópicos muito bem definidos. Portanto, nós às vezes temos que nos adaptar, obviamente, àquilo que o financiador quer. Ok? Portanto, isto é muito importante, termos também esta humildade de ajustar aquilo que são as nossas ambições e o que queremos àquilo que quer ser financiado de momento. Também deem tempo para então a escrita, para rever, para discutir, não se fechem em casa, falem com outros, não tenham medo, porque é importante falar com outros, é muito importante para fazer crescer a nossa ideia. E outra coisa que eu gosto também sempre de dizer é: pensem nos revisores. Quem é que aqui já reviu artigos ou propostas? Ponham o dedo no ar, a mão no ar. Ok, muita gente. O que é que acontece? Quando nós temos que rever muitas propostas, geralmente é algo que nós fazemos, tiramos do nosso tempo, não é? E, obviamente, se nós estivermos a rever uma proposta que não está bem escrita, que é só texto, que nós não conseguimos perceber onde é que está o objetivo, que num sítio diz que é uma coisa, mas, quer dizer, tudo aquilo começa-nos a chatear e nós ficamos logo um bocado negativos. Às vezes até pode ser uma ideia espetacular, mas é a forma como é apresentada. Portanto, eu, quando estou a escrever uma proposta ou um artigo, também digo isto muito às pessoas que trabalham comigo, está ali a Karina, pensem também em quem lê. Quem lê tem que gostar de ler e tem que haver aqui uma certa, quase uma relação emocional com aquilo que estão a ler e portanto, tem que gostar e tem que tirar prazer e pensar que, de facto, se vierem a implementar esta proposta, pode ser algo espetacular. Portanto, deem algum tempo. Por isso é que é importante, às vezes, dar a ler a vossa proposta a uma ou duas pessoas, e de preferência até de pessoas de outras áreas, porque aí ficam logo a saber se aquilo que escreveram é interessante e, de facto, consegue ser lido por um reviewer que está super cansado ou está no avião e levou aquilo atrás e vai ler um bocado a correr. E, portanto, é preciso pensar também neste contexto. E é tudo. Obrigada. Passo a palavra ao próximo colega. Se tiverem alguma dúvida, está aqui também o meu contacto. Como é que eu saio daqui? Já está. Olá a todos. Então, o meu nome é Vera Aldeias e eu sou uma arqueóloga geóloga. E o que é isto, uma arqueóloga geóloga? É algo que eu espero explicar-vos aqui hoje. Eu venho do Centro de Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano, da Universidade do Algarve, e venho hoje aqui falar convosco da minha experiência de concorrer e de obter, neste caso, uma ERC Starting Grant. Eu vou começar esta palestra com dar-vos um pouco a ideia do que é o meu projeto, que obteve esse financiamento. Depois queria falar convosco um pouco também sobre o meu percurso pessoal e também uma parte que eu acho que é importante, que é o nosso percurso institucional. Okay? Portanto, este é o nome sempre mais complexo destas bolsas ERC, mas, portanto, a sigla chama-se Matrix. E o que é que eu estou a tentar fazer com esta ERC é, de facto, ver esta parte da geologia. Vocês todos, quando pensam em arqueologia, pensam em quê? Em escavação, não é? Os arqueólogos escavam. Portanto, é essa terra que eu, de facto, vou analisar e que até agora tem sido um pouco menos investigada e mais desleixada, esse recurso que nós temos. E vou focar-me, sobretudo, num período que eu acho que é um período-chave, ou eu espero que seja um período-chave, mas para mim da nossa evolução humana, que é, nós todos nesta sala somos da mesma espécie.
não é? Somos o Homo sapiens. No mundo, somos todos Homo sapiens. E esta singularidade da humanidade é bastante recente. Há 50 mil anos atrás, havia diversas formas de nós. Nomeadamente, aqui na Europa, havia o homem de Neandertal, na Ásia, havia o homem de Denísova, e etc. Havia outros homens também numas ilhas, bem lá longe, que é na zona da Indonésia. Portanto, é um pouco diferente a nossa história evolutiva, sermos só nós. E, portanto, é este momento-chave, que é o encontro de nós, a chegarmos à Europa, quando estavam cá as espécies neandertais, que esta bolsa se vai fundamentar. Okay? Só para vos dar algum enquadramento, obviamente, nós às vezes pensamos, ok, nós sabemos que a nossa espécie veio de África, que, entretanto, neandertais já cá estão na Europa, quando nós saímos de África, e pensamos sempre ali no Estreito de Gibraltar, que nos dava tanto jeito, porque é aqui perto de Portugal e estaríamos no início desta expansão. E, efetivamente, não é o caso. Portanto, esta expansão que a nossa espécie faz vem sempre do leste para nós, para o oeste. Portanto, nós aqui em Portugal somos o final deste corredor expansivo. E nós agora já sabemos que a nossa espécie estava cá, na Europa, neste caso, neste sítio de Bačokir, na Bulgária, onde eu trabalho, há 46 mil anos, quando ainda havia neandertais noutras zonas, nomeadamente em França. Okay? E sabemos também que, então, este encontro, que todos nós aqui nesta sala temos cerca de 2% de neandertal em nós, na nossa genética, não é? Sabemos que este encontro não é um encontro de uma vez, mas eu imagino um pouco umas ondas do mar, de vão e vêm. E nós sabemos isto, mas é por aí que ficamos, sabemos ainda muito pouco sobre como é que decorreu, onde decorreu este encontro. Portanto, a minha bolsa vai tentar focar-se nesta questão muito simples, que é o que é que aconteceu quando nós, humanos modernos, encontramos os neandertais na Europa. Um dos grandes desenvolvimentos que tem havido nesta área é, de facto, nós conseguimos, neste momento, tirar ADN antigo, que é absolutamente brutal, não é? Eu sou uma geóloga, não sou de genética, eu estava fascinada quando esta inovação começou na minha área, porque tem mudado tudo. Mas mais importante é que esse normalmente é feito em ossos. Ora, ossos humanos são extremamente raros. E relativamente recente começamos agora a conseguir tirar ADN da terra, dos sedimentos desses sítios arqueológicos. E foi nesta área que eu pensei, meu Deus, mas isto é a minha área, não é? É a geologia, é a terra, esta parte eu percebo. E, portanto, foi um pouco esta bolsa da ideia de juntar estas áreas com uma parte que é essencial, que é a parte de entender essa terra, esses sedimentos. Porquê? Porque os meus colegas de genética são absolutamente extraordinários e conseguem sequenciar coisas inimagináveis. Mas eles, neste momento, quando sequenciam algo que vem da Terra, eles não sabem de onde é que vêm estas partículas, okay? E, mais importante, eles não sabem se mexeram. Porquê que mexer é importante? Porque, obviamente, não é um sistema estagnado, não é? E o passado está lá em baixo, é como um livrozinho, e à medida que vamos subindo, é as histórias mais recentes. Portanto, se mexer, estamos a ter uma observação completamente errada dessa história. Okay? E para isso nós precisamos da geoarqueologia, que é exatamente aquilo que eu faço. Porquê? Porque, de facto, os sedimentos arqueológicos são... não é propriamente uma coisa de nós chegarmos lá e assim, sim, aqui estava o Neandertal, tudo clarinho. Não, é um sistema complexo. Os artefactos arqueológicos, que é aquela ideia que nós temos de arqueologia, eles não estão num vácuo, estão numa matriz sedimentar, e é essa matriz que é, de facto, a história. Qual é o nosso desafio? É que nós, quando escavamos, nós partimos, é uma ação destrutiva. Imaginem vocês estão a ler um livro antigo e cada vez que vocês passam uma folha, vocês rasgam-na e deitam-na fora. E passam à próxima e rasgam. Okay? Isto é efetivamente uma escavação arqueológica. Portanto, nós perdemos esses dados à medida que os vamos retirando. Portanto, a minha técnica, que é uma técnica em termos de científica muito simples, é simplesmente... Eu não parto, okay? Eu tiro um pedaço daquele sítio arqueológico, meto-lhe uma resina para ficar muito duro, para poder debaixo do microscópio e preservo esta geometria original destas folhas deste livro do passado. E vamos tirar então ADN deste género de blocos, estão ali, que é um pedaço do sítio arqueológico e, de facto, já tinha algum trabalho preliminar, não é? Que é importante para mostrar a RC, porque é ambicioso, mas fazível, que é uma palavra que eu não sei se existe em português, mas que eu acho que é importante, ok? Portanto, o projeto em si vai analisar um conjunto de sítios através de toda a Europa, portanto, desde a República da Geórgia, Bulgária, França, até chegar aqui ao nosso cul-de-sac, que é a Península Ibérica. Aqui, de facto, é só as instituições com as quais este projeto diretamente tem colaborações. Portanto, obviamente, nós não fazemos e não devemos e não queremos fazer ciência sozinhos. Okay? É muito mais interessante quando a fazemos em colaboração. Portanto, eu tenho uma expertise, os meus colegas têm outra, portanto, vamos ter que fazer estas sinergias que eu acho que são, de facto, essenciais.
E pronto, este é o final do meu projeto, é tentar um bocadinho virar aqui a história e não olhar para os artefactos que nós todos associamos com a arqueologia, com o que conseguimos ver, mas com este registro que é em si próprio invisível. Okay? Vamos tentar descobrir aí alguns dados que até agora nos têm sido completamente impossíveis de ler. A RC, como foi aqui falado, é de facto uma bolsa muito centrada em nós, no PI, no investigador principal, e portanto o que eu tenho aqui é basicamente o meu percurso linear, como apresentado durante a entrevista, não é? Portanto, eu tirei o meu doutoramento nos Estados Unidos, a minha licenciatura foi aqui em Portugal, não é? Na Universidade de Lisboa, depois fui para os Estados Unidos tirar um doutoramento, fiz o meu pós-doc no Max Planck Institute, na Alemanha, voltei a Portugal com uma investigação, ganhei uma bolsa, comecei o meu grupo, comecei uma colaboração com a ADN e tcharam! O final é o sucesso da RC. Agora, obviamente, e um pouco como a Cecília estava a dizer, este processo é aquele bonito que nós gostamos de ver e de apresentar porque é linear, mas não é real. Obviamente, não é? O nosso processo eu tentei várias nós tentei só uma, mas pronto, FCT Investigação, uma bolsa para fazer doutoramento que nunca consegui, ok? Andei ali às voltas, o que é que havia de fazer? E, efetivamente pensei, ok, não, eu vou tentar nos Estados Unidos, concorri a várias, entrei, ok? Falhei, quando acabei o meu doutoramento, tentei voltar para Portugal com uma bolsa de pós-doc da FCT, novamente não consegui, okay? Mas tive a sorte de conseguir um pós-doutoramento no Max Planck Institute, não me posso queixar, não é? Mas, efetivamente, depois disso, depois de 5 anos lá, decidi novamente tentar voltar para Portugal, aí sim tive sucesso, concorri com o FCT Investigador, que eu acho que era um plano excelente, porque nos dava algum startup money, que é essencial quando começamos aqui novamente, e num laboratório novo, que não tem todos os utensílios que nós usamos na nossa ciência. E agora, para chegar à RC, não é? Obviamente há imensas coisas, há imensas voltas, nós falhamos imenso, faz parte do processo. Okay? Falhar não é um motivo para desistir, é um motivo para aprender. E que não é fácil, porque custa, não é? Temos ali muito tempo a trabalhar. Mas pronto, ao final destes vários falhanços, tive de facto a RC Starting Grant este ano. Agora, eu fui a primeira bolsa da RC em Portugal para Arqueologia, mas não fui a última. Porque este ano, só no meu instituto, tivemos 3. Que é o meu colega João Cascalheira, que também está aqui, que teve uma bolsa de Consolidator, e o meu colega Nuno Bis, que teve, de facto, uma bolsa de Advance neste concurso. O que é, vocês podem imaginar, nós próprios não queríamos acreditar, não é? Por 3 no ano ficámos, meu Deus, isto é de facto demasiado bom. Como é que isto acontece? Eu gostava de ter algumas ideias do que eu acho que ajudou e que nos fomentou a conseguirmos ter este sucesso. Este é o meu centro de investigação, é o ICAREB, é um centro começado pelo professor Nuno Bis, que está aqui, eu sou neste momento a diretora. É um centro novo, pequeno, okay? E que começou com uma ideia um pouco diferente, que é começar com quais são as perguntas que nós queremos responder, mais do que a área, que eu acho que é algo importante. Okay? Depois, em termos do processo de pensamento e de escrita destas bolsas, de facto eu concordo com a Cecília, acho que temos mesmo que falar. Okay? Nós, sentados sozinhos em frente do nosso computador, é um mau sinal. Nós até podemos achar que é absolutamente brilhante o que eu acabei de escrever, mas ninguém pode perceber. Portanto, não vale a pena, não é? Portanto, esta parte de falar com colegas é extremamente importante e, neste caso, eu também acho que é importante reach out para pessoas que já tiveram esta bolsa. Como é que foi a experiência? Acreditem, elas estão desejando falar convosco, porque é um processo que é algo... tem um mérito, mas também é duro, e nós temos imenso gosto de falar sobre o que é que funcionou para nós. Portanto, reach out para as pessoas que na vossa área tiveram esta bolsa anteriormente. Sonhem, ok? Eu não sou de ADN, ok? Eu não sou de lípidos e de proteínas, que vai ser uma grande parte da minha bolsa, mas de facto percebi, não, este caminho é o futuro da minha disciplina e a questão-chave para o conseguir decifrar e interpretar está na minha área. Okay? Portanto, aqui é sonhar com quem eu posso chegar para além do meu comfort zone e estender-me para outras zonas que não estou normalmente habituada, e isso acho que é muito importante, porque quando temos um projeto que nós gostamos, que achamos que é onde é o futuro, temos muito mais gosto em escrevê-lo e muito mais gosto em defendê-lo quando chega o momento de passarmos à entrevista, não é? Obviamente, façam as coisas com tempo. Este projeto não é amanhã, vou escrever este projeto todo do início ao fim. São projetos que precisam de alguma maturação. Para ser uma bolsa competitiva, meses de preparação de tentar fazê-lo. No nosso instituto, que eu acho que foi absolutamente, na minha opinião, essencial, é que nós tivemos uma estratégia institucional. Okay?
Okay? A Universidade do Algarve nunca tinha tido uma ERC, até ter agora as nossas 3. Okay? Tinha alguns officers de apoio em termos de bolsas, de financiamento, mas não são cientistas. Okay? Portanto, o que nós fizemos no ICAREB, no meu centro, é que nós contratámos um cientista, que nem sequer é arqueólogo, é um biólogo, okay? Mas que fosse um funding officer, para trabalhar connosco sobre estas bolsas, para dizer o que é expectável, para falarmos, para termos feedback de uma pessoa que é de uma área diferente, mas que entenda a ciência. Não percebe tudo o que nós fazemos, claro, mas entenda a ciência. E eu penso que isso foi absolutamente essencial. Nós temos estas coisas como o ERC Coffee, portanto vamos conversar, beber um café e conversar sobre as nossas diversas ideias, e algumas voam e têm algum sucesso, não é? E de facto é este internal peer review que eu também acho que é absolutamente essencial, de dar um projeto a ler a várias pessoas. Eu filo, e sobretudo na parte que quando passamos à entrevista, eu já estava massacrada com isso, mas foi excelente poder apresentar várias vezes vários dos meus colegas para ouvir esse feedback. Okay? E é ótimo, porque nem sempre é fácil, vamos a expor-nos, mas aprendemos tanto, que eu acho que compensa internamente, e este internal peer review foi, de facto, na minha opinião, essencial para o sucesso que o ICAREB teve nestas bolsas ERC este ano. Não há bela sem senão. Obviamente temos desafios, e temos desafios em Portugal. Em termos institucionais, eu penso que esta descentralização da ciência que as ERC permitem é excelente. Não é? Eu não tenho que continuar no Max Planck Instituto para ter uma ERC, posso ser na Universidade do Algarve, no sul de Portugal. Agora, há desafios. É a primeira vez, vamos ter que fazer estas bolsas, portanto, há aqui alguns elementos que eu penso que são importantes para aprendermos todos e para Portugal ter mais sucesso nessa área. Em relação ao centro, é a mesma coisa, mas também penso que existem desafios que são sérios em termos do nível nacional. Acho que todos nesta sala já passaram por isso, mas é que, em termos burocráticos, é muito pesado. Okay? O sistema português, não será só português, mas em geral, aqui em Portugal, pelo menos, é muito pesado em termos de contratação, de tudo o que nós podemos fazer, é muito tempo. Portanto, nós deixamos de ser cientistas para sermos gestores burocráticos. Okay? E acho que é uma pena, porque eu sou péssima a fazer formulários, okay? Sou péssima a gerir papelada, o que eu sou melhor é ser cientista, e acaba por o meu tempo não ir por aí, não é? E depois, de facto, eu penso que tem sido a aposta do meu centro e de outros centros que têm sucesso, eu acho que esta ideia de internacionalização é, de facto, chave. Okay? Endogamia tem vários problemas, endogamia de ideias é do pior. Portanto, puxarmos pessoas de vários sítios diferentes é absolutamente essencial, mas há bloqueios. Por exemplo, o facto da certificação dos graus é extremamente complicado. No nosso caso, nós temos muitos investigadores africanos, é muito complicado conseguir contratá-los, okay? Porque demora muito mais tempo. E pronto. Muito obrigada. Bom dia a todos. A minha apresentação é talvez um pouco diferente, porque não é focada em ERCs, é focada sobretudo na participação em projetos ligados a infraestruturas digitais. E, portanto, é a minha viagem pelos vários projetos em que temos estado envolvidos no LIP ao longo dos anos. Já agora uma palavra sobre o LIP. O LIP é a instituição de referência em Portugal para a participação no CERN, portanto, o Laboratório de Física de Partículas. E é também a referência para a participação em Portugal no CERN e em física de partículas. E foi também o CERN a primeira organização internacional em que Portugal aderiu oficialmente em 1985, e isso é bastante importante em termos da internacionalização da ciência, e o LIP foi estabelecido pouco tempo depois, em 1986. Precisamente para suportar a participação dos investigadores portugueses no CERN. O LIP tem 4 áreas de atividade: a física experimental de partículas, as astropartículas, o desenvolvimento de novos instrumentos e métodos para apoio à física de partículas, também a computação científica, que é a área onde eu estou envolvido, e também a transferência de conhecimento, a educação e o outreach. Acho que para a participação nos projetos europeus foi muito importante o facto de a colaboração ser algo que está embebido, de certa forma, no DNA do LIP. O LIP foi criado para reunir investigadores
para trabalhar, portanto, nas experiências de física de partículas e no CERN, e estas experiências de física de partículas são extremamente complexas e implicam um conjunto vasto de valências em termos de conhecimento, tecnologias, etc. E, portanto, participações individuais ou de pequenos grupos são extremamente difíceis. E, portanto, a colaboração é extremamente importante. E o LIP foi criado precisamente para agregar a massa crítica necessária à participação nas experiências do CERN. E, portanto, a colaboração é algo que já era natural para o LIP. Nós agregamos investigadores que estão em universidades, a nível nacional, mas também temos a colaboração internacional com outros institutos de investigação similares ao LIP lá fora, para participarmos depois, então, nas experiências, quer no CERN, quer noutros grandes laboratórios. Já agora, sobre os primeiros dias, eu comecei no LIP em 1989, portanto, alguns anos depois do LIP ter sido fundado. Inicialmente participei sobretudo na área da computação e dos sistemas de aquisição de dados para as experiências no CERN e também em vários projetos na área de transmissão de dados a nível europeu. Trabalhei sob a coordenação do professor Gaspar Barreira, que foi muito importante. Ele foi aqui agraciado em 2017 com a Medalha de Mérito Científico e ele foi, de facto, muito importante porque foi a pessoa que nos puxou para irmos para os projetos europeus. Nós tínhamos muitas dúvidas em entrar nos projetos europeus. Achávamos que talvez não fosse para nós, não tínhamos os conhecimentos para aqueles tipos de projetos em que eventualmente eram necessários para nós, mas o professor Gaspar nunca teve dúvidas e sempre achou que se os meios não existiam, íamos criá-los. E foi assim, a grande motivação foi a computação para o LHC, para o Large Hadron Collider. O LIP participa na experiência Atlas e CMS no CERN, são as duas maiores experiências no CERN, de física de partículas. E estas experiências produzem grandes volumes de dados. E não só produziam na altura, como continuam a produzir e irão continuar a produzir. Porque se formos ver aqui, e isto tem um ano de diferença, porque de facto neste momento estamos a começar o RAN 3 em 2022, e há aqui um ano de diferença, de atraso, mas podemos ver esta linha que está aqui, que é a luminosidade, e que é uma linha que está diretamente correlacionada com a quantidade de dados que são produzidos pelas experiências. E podemos ver como é que a linha tem crescido, e isto já era um grande desafio para nós, e podemos ver como é que ela vai crescer no futuro com o High Luminosity LHC, e isto vai ser uma loucura. E, portanto, o desafio mantém-se. Portanto, nós começámos a participar por volta de 2000, 2001, o meu projeto começou em 2001, foi o projeto DataGrid, foi um projeto liderado pelo CERN e o objetivo era precisamente endereçar os problemas do processamento de dados do LHC, que não podia ser feito de uma forma centralizada. Nós tínhamos as colaborações de participação no LHC e nestas grandes experiências são colaborações distribuídas à escala global, portanto era preciso processar os dados à escala global e dar acesso aos dados a todos os investigadores, fazer processamento, fazer análise, fazer simulação, etc. E para isso era preciso usar os meios computacionais e de armazenamento que existiam nos vários países em todo o lado. E, portanto, o DataGrid nasceu como um projeto para começar a validar e ver o que é que podíamos fazer em termos de utilização de computação grid para poder fazer este processamento de dados do LHC. Algo que foi muito importante e que é importante referir é que este primeiro projeto, o DataGrid, a nossa participação foi não financiada. Nós fomos parceiros no projeto, mas não recebemos um tostão. E não fomos os únicos, houve vários, outras instituições. De facto, nós não tínhamos know-how sobre esta área e estávamos lá a aprender. E o primeiro ano foi, sobretudo, um ano de aprendizagem para perceber como é que tudo isto funcionava e entrar dentro desta área que não era, sobretudo, a nossa área, que era a área da computação distribuída. Um ano depois, vários dos parceiros que não tinham sido financiados no DataGrid juntaram-se e formaram um projeto que era o CrossGrid e que complementou o DataGrid. E, no final do CrossGrid, surgiu um outro projeto, que é o EGE, que foi o EGE, que juntou, toda a gente estava no DataGrid e no CrossGrid. E, portanto, a coisa foi crescendo ao longo dos anos desta forma. E nós fomos desenvolvendo as nossas competências. Uma das áreas que nós escolhemos foi uma área que achámos que, na altura, ia ser transversal aos vários projetos, que era a área da qualidade. Qualidade de software, validação de pilotos, etc., que era uma área que provavelmente iria acontecer ao longo do tempo em vários sítios. E, portanto, ainda hoje, essa é uma área onde nós somos muitas vezes chamados a participar. E foi uma boa aposta. É claro que a colaboração é extremamente importante e eu acho que a colaboração com a Espanha foi para nós chave. E isso aconteceu, sobretudo aqui no INTEU GRID, foi um projeto liderado por parceiros nossos do Conselho Superior de Investigação Científica em Espanha e também aqui no EGE2, que era um projeto muito grande e que foi dividido em federações regionais. E nós formámos uma federação regional com a Espanha, a Federação do Sudoeste Europeu,
E, portanto, começámos a trabalhar muito perto com os nossos colegas espanhóis e formámos uma rede de contactos com eles. E isso foi instrumental para depois participar em projetos posteriores. Também alargámos um pouco a nossa colaboração na altura para a América Latina. Nós tínhamos a ponte com o Brasil, os espanhóis tinham a ponte com os outros países da América Latina e, portanto, também conseguimos explorar por aí algumas sinergias. E, entretanto, aqueles projetos em que nós tínhamos participado, o EGE1 e o DataGrid e o CrossGrid, tiveram continuação sempre com o EGE2, com o EGE3, que foram projetos que estabeleceram a computação grid na Europa e que depois formaram a base para o apoio ao processamento de dados de várias comunidades, inclusivamente do próprio LHC, e depois que levou à descoberta e ao processamento dos dados, que levou à descoberta do bosão de Higgs e que levou ao Prémio Nobel. Outra parte que é bastante importante em termos destas colaborações são as infraestruturas e as infraestruturas internacionais. Por volta de 2006, todo este trabalho destes projetos que eu mencionei levaram à criação das chamadas Iniciativas Nacionais Grids em vários países, que foram iniciativas nos vários países para tentar dinamizar a computação distribuída. E também em 2006, Portugal, juntamente com Espanha, estabeleceu uma iniciativa chamada Ibergrid para estimular a computação distribuída entre Portugal e Espanha, que continua a existir e que junta uma série de centros de computação em Portugal e Espanha e que permite a partilha de dados e suporta projetos internacionais entre Portugal e Espanha. E, mais tarde, em 2010, estabeleceu-se na Europa o European Grid Infrastructure, também como resultado de todas estas atividades. E a Ibergrid é hoje parte do EGI, do European Grid Infrastructure, é a infraestrutura regional que nos permite que Portugal e Espanha participem no EGI. Todas estas atividades também levaram elas próprias a projetos, nomeadamente ao projeto IGA Inspire, que foi o primeiro projeto do EGI, e em que nós depois acabámos a participar, e o IGA Engage, que foi o segundo projeto do EGI, em que depois também acabámos a participar, dando apoio à computação na Península Ibérica. Outra área que depois começámos a explorar a partir de 2015 foi a área do Cloud Computing, depois mais tarde o Machine Learning e também o High Performance Computing. O High Performance Computing foi sempre constante, mais ou menos ao longo do tempo, o interesse nesta área. Mas, sobretudo, o Cloud Computing, tivemos um projeto em 2015 que misturou Cloud Computing com Linux Containers. Já devem estar familiarizados com o conceito, com os Dockers, etc. Em 2015 não era uma coisa ainda muito falada e nós pusemos muito foco neste projeto no desenvolvimento de ferramentas para containerização, não só de serviços, mas também de aplicações, para podermos executar as aplicações em vários ambientes. Isso levou-nos a desenvolver uma ferramenta cá, que se chama uDocker, não é o Docker, é uDocker, e que é usada em várias comunidades, tem mais de 900 estrelas no GitHub, e que acabou por ser usada também como ponto para participação em vários outros projetos que vieram a seguir. Um deles foi o Deep Hybrid Data Cloud, onde usámos essa ferramenta, sobretudo para suportar a execução de workflows de Machine Learning em High Performance Computing, em supercomputadores. Entretanto, em 2020, também entramos no Centro de Competências Nacional para High Performance Computing no âmbito do EuroHPC, fomos convidados a participar e somos, portanto, também membros do EuroCC, do projeto EuroCC. O European Open Science Cloud é outra área em que nós começámos a investir, sobretudo a partir de 2018, quando o European Open Science Cloud começou a tomar alguma definição. Entramos logo num dos primeiros grandes projetos, no EOSC Hub, que começou a desenvolver as bases para aquilo que vinha a ser o EOSC. Uma das coisas, das componentes deste projeto era o desenvolvimento de serviços temáticos para algumas áreas, e nós estabelecemos logo uma parceria com o NEC-K, que já tínhamos, inclusivamente, e que desenvolvemos para desenvolver um dos primeiros serviços que foi integrado no European Open Science Cloud para fazer simulações costeiras de toda a costa atlântica e que agora permite também fazer simulações costeiras noutras áreas e fazer forecasts do estado do mar on demand. E que é uma das aplicações hoje suportada também no EOSC. Isso levou-nos mais tarde ao EOSC Synergy, que é um projeto regional. A um dado momento, a Comissão Europeia decidiu suportar uma série de projetos regionais no âmbito do EOSC. O EOSC Synergy é um destes projetos que vai terminar em outubro
E mais uma vez aqui juntámos alguns parceiros nacionais e mais uma vez estamos a desenvolver aplicações temáticas, estamos a desenvolver aplicações e ferramentas na área da qualidade do software, na qualidade dos dados e qualidade de serviços, etc. E, portanto, isto é sempre um crescendo. Outro projeto em que também estamos envolvidos atualmente é o IGI ACE, onde estamos a trabalhar, por exemplo, com o nó português do GBIF e com o nó espanhol do GBIF. O GBIF é a rede de biodiversidade global a nível mundial que guarda informação sobre ocorrências de biodiversidade. Existe um nó em cada país. Em Portugal temos um nó no ISA, no Instituto Superior de Agronomia. Também existe um nó em Espanha e nós estamos neste momento a federar os dois nós para permitir que haja uma visão do espaço de biodiversidade ibérico no âmbito do EOSC. E pensamos que essa aproximação vai depois poder ser transposta para outras regiões geográficas. E também temos uma participação no EOSC Future. Como eu já mencionei, as infraestruturas são importantes e todo este trabalho acabou por dar frutos na criação da INCD. A INCD é uma das infraestruturas do roteiro de infraestruturas da FCT, que foi submetida em 2013 uma proposta para a criação da INCD, com base em todo o trabalho que nós tínhamos para trás, nomeadamente na participação dos projetos de infraestruturas, e foi bem sucedida. A INCD já tem neste momento também participação em vários projetos europeus, no C-Scale, no IGIACE, no EOSC Synergy, agora no Imagine, e portanto também ela própria vai desenvolvendo essas sinergias e nós também estamos a participar nestes projetos enquanto membros da INCD. Eu penso que há aqui uma sinergia que é muito interessante, é que os projetos proporcionam a investigação e o desenvolvimento de soluções que depois nós aplicamos nas infraestruturas. E depois as infraestruturas também nos servem de suporte à participação nos projetos e, por outro lado, também nos dão novos requisitos e desafios e ideias para nós podermos participar em mais projetos. E, portanto, há aqui um ciclo de realimentação que eu acho que é bastante interessante. E isso leva-nos finalmente à situação atual, em que submetemos em setembro passado 4 propostas de projetos, e as 4 com os nossos parceiros, e as 4 foram aprovadas. E temos cerca de 1,5 milhões de euros de financiamento nestes 4 projetos, para além dos outros todos que ainda temos em execução. E, portanto, há aqui coisas que vêm claramente de trás. Por exemplo, vemos aqui no DTGEO, onde vamos estar a trabalhar na área das simulações dos Digital Twins para tremores de terra, vulcanologia, tsunamis, etc. E uma das ferramentas que é instrumental aqui no meio disto tudo e que está ali, e que é transversal a todas as simulações, é o UDocker, que nós desenvolvimos no Indigo Data Cloud. E fomos convidados a a fazer parte deste consórcio por causa disso. Também temos aqui um outro, o InterTwin, onde vamos desenvolver uma aproximação mais comum para suporte dos Digital Twins, uma espécie de plataforma para se poder montar Digital Twins no topo e poder explorar diversos tipos de meios de computação heterogéneos, desde GPUs, a computação de alto desempenho, computação em cloud computing e por aí afora. E, finalmente, aquilo que nós estávamos a trabalhar na área do Machine Learning, por exemplo, no Deep Hybrid Data Cloud, nós estamos a reutilizar e vamos usá-lo para suportar a participação nestes 2 projetos, no AI for EOSC e no Imagine. No Imagine mais ligado à observação da Terra e ao processamento de imagens do mar, e no AI for EOSC para disponibilizar uma plataforma para a inteligência artificial no EOSC. E, portanto, de facto, é uma complicação e uma grande interligação entre várias atividades que se realimentam, mas acho que o importante é dizer que o primeiro projeto no qual começámos foi este que está aqui, e começámos sem qualquer tipo de financiamento. E é tudo. Exato, obrigado. Começámos 20 minutos atrasados, não vão perder o almoço com certeza, mas teríamos aqui até se calhar à 1h15 espaço para debate. Iria lançar aqui só uma questão inicial e depois se calhar dinamizávamos um bocadinho diferente se a audiência, também convidar a audiência a esta discussão. Nas vossas apresentações, e podem intervir livremente à vez, acho que há aqui uma ideia fundamental de cruzar vários domínios científicos,
um percurso que não é só exclusivamente nacional, mas em rede colaborativa, também nacional e europeu e internacional. E, portanto, queria só um pouco, se calhar, explorar essa parte do vosso lado, a importância das redes de contactos e se identificam ou se revêem nesta visão de a maior dificuldade é o primeiro projeto que é financiado e a partir daí as coisas parecem surgir com mais naturalidade e, portanto, um pouco essa discussão podem fazer, se calhar começava com a professora Cecília Roque, nesse contexto, dessas duas vertentes da rede de contactos e também de chegar ultrapassar a maior barreira para a inserção neste espaço europeu de investigação. Ok. Obrigada, Rui. Vamos ver se não sei, está a funcionar. Tá. Então, relativamente a este aspecto da dificuldade do primeiro... Bem, as coisas estão relacionadas, não é? Porque a partir do momento em que nós pretendemos concorrer a financiamento europeu, é importante obviamente, pertencer a redes europeias. Pronto, estas redes podem ser, muitas vezes, de caminhos por onde passamos, instituições onde trabalhamos no passado, que obviamente ajuda, não é? Porque criamos aqui algumas redes anteriores e também relações de confiança com certas pessoas, mas não tem que ser só por aí. Portanto, neste exemplo em particular da FET Open, eu fui buscar exatamente as pessoas que eu achava que era as que eu precisava para fazer aquilo que eu queria. E, portanto, fui mesmo abordar diretamente esses investigadores e essas pessoas que eu não conhecia anteriormente e, obviamente, foi necessário fazer visitas para as pessoas se conhecerem e, às vezes, estavam todas alinhadas. Mas, de facto, é importante redes e acho que é, acima de tudo, importante a complementaridade, termos a certeza que essas pessoas que vamos buscar, seja a nível nacional ou internacional, que são de facto aquilo que nos faz falta para conseguirmos levar avante o projeto. Seja uma ideia nossa ou mesmo quando somos contactados por outros, não é? Quando somos contactados por outros, que penso que é o exemplo que estava a dar, é exatamente porque tinham uma valência muito específica e foram-vos buscar exatamente por isso. Portanto, acho que é importante darmos-nos a conhecer e tentarmos também conhecer os outros. Acho que é a única maneira de termos essa possibilidade de ou sermos chamados ou de podermos também chamar colegas que achamos que precisamos para o nosso projeto. Em relação à dificuldade realmente de ter ou não o primeiro projeto, isso é como tudo, não é? Quer dizer, também há sempre a dificuldade de ter, se calhar, o primeiro projeto financiado a nível nacional, ter a bolsa, não é? Portanto, isto vão sendo sempre desafios que, obviamente, poderá ser mais difícil o primeiro, mas depois dá-nos aqui algumas ferramentas. Eu acho que, acima de tudo, dá-nos também muita resiliência. Acho que o importante é nós sabermos aprender com os erros, de umas vezes para as outras. Porque se estamos sempre a fazer os mesmos erros, então acho que não corre muito bem. Portanto, acima de tudo, o que eu acho que é importante é não termos medo de tentar, de errar. Quando as coisas não correm bem, de facto, é aprender com elas e tentar melhorar. Não sei se respondi mais ou menos, Rui. Podemos passar à Vera. Portanto, a primeira pergunta é a rede de contactos e a segunda era sobre o primeiro projeto. Portanto, em relação à rede de contactos, eu acho que sim, eu acho que é absolutamente fundamental e tentei um pouco chamar isso na minha apresentação. Eu vejo a rede de contactos a dois níveis, que é o nível antes de um projeto e mesmo o nível para o projeto, não é? Portanto, eu acho que esta rede de contactos, de nós falarmos com os nossos pares ou falarmos com pessoas que são de áreas afins, mas não necessariamente a nossa, é de facto muito enriquecedor. E eu acho que esta ideia de estarmos fechados numa instituição, fechados no nosso grupo, fechados no nosso escritório, it's a killer. Portanto, em termos de ideias, não é? Portanto, eu acho que, de facto, essa rede de contactos é absolutamente fenomenal. Eu tive sorte, ou pelo menos puxei para ter o meu percurso internacional, não é? Mas não tem que o ser. Podemos ter um percurso nacional, estar em instituições nacionais e manter essa rede de contactos e de falar com pessoas. Portanto, há vários caminhos para se chegar a isso. Isso é no antes do projeto, porque realmente eu acho que nós, por vezes, temos de ter ideias muito boas, e acho que todos temos aqui nesta sala ideias muito boas,
mas com outros temos ideias muito melhores. E, portanto, esta parte de construirmos de vários cérebros e chegar a ideias que inesperadas, eu acho que é muito importante. Em relação depois aos projetos em si, na minha área, mas eu penso que em todas as áreas, não há projetos que sejam de uma só disciplina. Eu acho que hoje em dia, e por vezes somos um bocadinho pautados até pelo ensino que temos em Portugal, não é? Que temos que escolher ali com 14 anos para que área é que vamos, que eu acho absolutamente terrível, porque as coisas não são estanques, estas áreas não são estanques e, de facto, são áreas muito interdisciplinares. A arqueologia ou pelo menos a arqueologia que nós fazemos porque o nosso registro é tão mau, é tão difícil apanharmos as coisas do passado, temos que ir buscar tudo o que podemos. Portanto, para projetos, de facto, eu acho que é essencial puxarmos da ideia do que é que nós queremos e com quem é que queremos trabalhar. Porque até pode ser também, pessoalmente, eu acho que pode ser alguém que é absolutamente espetacular naquilo que faz, mas se for uma pessoa com quem nós não tenhamos sinergia, eu acho que não vale a pena também. Portanto, tem que haver um pouco esta ideia de expertise e de personalidade para fazer uma boa gestão. Portanto, eu acho que sim, contactos é absolutamente importante para não ficarmos pequeninos. Depois, em termos dos projetos, eu espero que sim. Eu espero que o primeiro seja difícil. Não, estou a brincar. Eu acho que às vezes nós, como cientistas, às vezes pensamos muito na parte da ciência em si que fazemos e às vezes temos de nos lembrar que nós somos também escritores, que é uma coisa que às vezes nós esquecemos um bocadinho, não é? Porque muito o que nós fazemos é a maneira como, ou que nós conseguimos é a maneira como nós espelhamos aquilo que queremos fazer ou que já fizemos, a maneira como escrevemos, como chegamos ao revisor de maneira mais fácil. E, de facto, esta parte eu acho que só se aprende a escrever escrevendo. Portanto, eu acho que nunca há um primeiro caso de sucesso, se alguém o teve, parabéns, mas acho que, no geral, o normal é não o termos e de facto, irmos aprendendo com esses erros, porque senão não dá para editar uma folha em branco e não dá para aprender a escrever sem o fazer. Portanto, mas sim, eu espero. Bom, eu concordo com tudo o que aquilo foi dito. Acho que o primeiro projeto, de facto, foi um salto no escuro. É um salto no escuro, porque não sabemos muito bem naquilo que nos estamos a meter, não conhecemos toda a burocracia que está envolvida, que também é complexa. Na altura, quando envolvemos no primeiro projeto, por volta de 2000, e acabámos por não ser financiados, mas passámos por todo o processo, sermos parceiros no projeto, de facto não tínhamos nenhum conhecimento sobre a burocracia ou sobre a participação neste tipo de projetos europeus, tivemos que adquirir todo esse conhecimento. E depois é também o salto de entrarmos numa área que na altura não era a nossa área, portanto estávamos ali a aprender. E portanto foi sem dúvida mais difícil. O segundo projeto já foi mais fácil e estes projetos agora já muito mais fáceis são, porque já sabemos os truques todos, de certa forma, passo a expressão, e também porque já estamos muito mais bem preparados e já preparamos as coisas com muito mais antecedência. Nós não começamos a preparar um projeto quando saem as escolas, nós estamos a preparar o projeto muitos meses antes disso, quando já começamos a ter uma ideia do que é que vem aí. E, portanto, torna-se cada vez, de certa forma, mais fácil, também ao nível institucional. Não havia suporte para projetos, por exemplo, na minha instituição, e hoje temos um gabinete para apoio aos projetos, e isso é importante. Sobre a questão das redes, isso é essencial. Porque neste tipo de projetos nós temos um número elevado de parceiros, normalmente. Nós tivemos projetos com, alguns dos maiores, com 90 parceiros, mais de 90 parceiros. Portanto, é uma coisa colossal, ao ponto de eles terem que ser divididos, como eu ali mencionei, num caso, em federações, porque senão não havia hipótese de conseguirmos gerir a coisa. E portanto, as redes tornam-se essenciais e têm que conseguir, estas redes têm que funcionar. E, nesse sentido, eu gostaria aqui de mencionar, e concordo totalmente com aquilo que aqui foi dito, porque se vamos entrar num projeto, e esse projeto vai durar 2 ou 3 anos da nossa vida, é bom que as pessoas que nós levamos para esse projeto, ou com as quais vamos colaborar, são pessoas nas quais confiamos e com as quais nos damos bem, porque vamos passar muito tempo nisso. E, para nós, nesse sentido, construímos uma rede de parceiros ao longo destes anos, que são instituições com as quais nós confiamos. E mesmo quando somos convidados para participar, como foi o caso ali de um projeto em que apareceu ali, nós não vamos sozinhos, vamos com os outros. E, portanto, fomos convidados, mas está bem, mas também temos aqui os outros parceiros que também conhecem bem esta área e também conhecem isto ou conhecem aquilo, e vamos criar ali uma sinergia e um grupo de trabalho dentro do projeto com pessoas que nós confiamos. E, portanto, eu penso que isso é essencial, a colaboração. Sem a colaboração não é possível, e sem o estabelecimento de uma boa rede é muito difícil. Obrigado.
individualizar aqui que com o professor Jorge Gomes, até mais para puxar, porque o IRC é mais famoso e mais conhecido de todos, e é só puxar aqui a parte das infraestruturas de investigação, no contexto em que dos projetos, e nós todos percebemos aqui o paralelismo entre projetos de investigação e despesas elegíveis e aquilo que tem impacto, o IRC ter capacidade, por exemplo, de contratar investigadores, desenvolver um projeto de investigação de vários milhões de euros e construir um grupo de investigação por esse caminho, um pouco se calhar também passar essa visão, mas do lado das infraestruturas de investigação, pelas tipologias de projetos que têm e de impacto a nível de pessoas e de ciência em si. Portanto, se calhar é só essa mensagem, eu acho que era importante. Eu penso que sim, que é absolutamente correto. Quando nós começámos por volta de 2000, éramos um grupo pequenininho dentro do LIP e neste momento somos um grupo bastante grande. E sem dúvida que sem a participação nos projetos europeus isso nunca teria sido possível. E se formos ver toda aquela interligação, todo aquele labirinto de interligação entre projetos, podemos ver que entre todos aqueles projetos estão lá infraestruturas como a INCD, Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída, que foi criada na sequência da participação dos projetos de infraestruturas europeus e que não teria sido possível sem essa participação nesses projetos. E, portanto, eu diria que sim, que é essencial para o desenvolvimento de quem está envolvido na área das infraestruturas, envolver-se nestes projetos europeus, até porque as infraestruturas acontecem a nível europeu. A INCD é uma infraestrutura de âmbito nacional, mas tem ligações ao EGI, tem ligações ao Ibergrid, tem ligações a ESFRIs, e, portanto, as coisas acontecem a nível europeu e se nós queremos desenvolver a própria infraestrutura e queremos desenvolver as relações com os utilizadores, com as outras infraestruturas temáticas, a participação nestes projetos europeus é importante. E nós temos levado várias comunidades connosco, porque quando nós participamos nestes projetos, mesmo de infraestruturas, nós também não vamos apenas com parceiros da área digital, vamos com os parceiros das áreas temáticas também, porque temos sempre casos de uso. E vamos, por exemplo, no EOSC Synergy, temos 10 casos de uso nas mais diversas áreas. Neste momento acho que nem sequer há nenhum que seja de física. E, portanto, o que eu quero dizer com isso é que, de facto, essa ponte que se estabelece também com as outras infraestruturas que não são digitais, também é importante. Okay. E pode ser potenciada pelos projetos de infraestruturas. Obrigado. Eu, se calhar, agora abria aqui a sessão, os últimos 15 minutos, à audiência. Eu não tenho aqui microfones, mas como é que vamos gerir? Acho que também não está aqui alguém a ajudar-me. Está. Eu começava ali atrás. Isso, sim, aí, riscas azuis. Sim. Olá, bom dia. A minha questão é, nessas redes de contacto nos projetos europeus, ter a cooperação da indústria é importante ou não é assim tão valorizado? Na arqueologia, não. É assim, eu penso que depende de qual é que é a call, não é? Para a qual está a concorrer. Eu diria que, talvez à exceção da ERC, todas as outras calls que eu conheço europeias, acaba por ser importante mostrar que há um envolvimento de alguma indústria assim, ou que pelo menos há interesse. Muitas vezes pode ser a nível de, portanto, por exemplo, ter as letters of intent ou a participação como advisory board, mas eu penso que na maior parte dos projetos é importante, de facto, mostrar que há alguma participação, sim. Sim, eu diria que em quase todos os projetos de infraestruturas em que temos estado envolvidos há sempre alguma participação da indústria. Pode ser na área da exploração dos resultados, pode ser na área da divulgação, pode ser em várias áreas, mas quase sempre há alguma participação da indústria e essa participação é valorizada. Era aqui um bocadinho mais à frente, lembro-me da senhora de verde. Ok. Sim. Olá, bom dia. Ambos falaram na importância da transdisciplinaridade ou da interdisciplinaridade. Nós sabemos que, às vezes, é muito difícil, ou pode ser muito difícil, trabalhar com 2 ou 3 áreas diferentes do conhecimento, dada a nossa formação altamente disciplinar. Então, gostava de
perguntar aos membros da mesa se enfrentaram este tipo de dificuldade e que estratégias é que utilizaram para superá-las. Obrigada. Sim, posso começar eu, porque, por exemplo, arqueologia em Portugal, quem quer fazer arqueologia tem que ir para a variante História. Isso quer dizer Humanidades. Okay? E portanto, corta logo imensas coisas que nós depois vamos precisar. E no meu caso, eu, a meio do meu curso de licenciatura, percebi, ok, o que também mesmo me interessa é a geologia. E portanto, eu quando concorria a doutoramento nos Estados Unidos, não era no departamento lá em antropologia, não era no departamento de arqueologia, antropologia, mas em geologia, em Earth and Environmental Sciences. E foi extremamente difícil. Foi extremamente difícil porque, quer dizer, eu chego não só a um sistema novo e tudo isso, mas com conceitos os quais eu não dava desde o 9º ano. Não é? E, portanto, não sei se há uma estratégia-chave de trabalho. E é muito trabalho de catching up, de ler, de esforçar, de basicamente aprender nós próprios. Acho que hoje em dia, apesar de tudo, existem alguns utensílios que nos facilitam a vida nesse aspecto, de e-learning até, mas de facto é um trabalho que é intensivo. Eu não sei se é melhor ou se é pior, mas realmente é uma parte que às vezes sinto um pouco colmatar, quase colmatar, e é uma pena. Eu acho que devia haver uma estruturação de ensino mais transversal. Acho que muitos de nós, se calhar, iam beneficiar dessa transversalidade. No meu caso, eu tive que fazê-la um pouco por mim própria. Sim. Não sei se é o caso dos meus colegas, mas... Sim, eu diria que não há nenhuma solução mágica. Muitas vezes até há problemas de linguagem, de nos entendermos. Às vezes estamos a falar da mesma coisa e nem percebemos. E isso não é fácil. E, portanto, tem que haver uma colaboração e um trabalho em conjunto muito próximos. Caso contrário, e uma supervisão também muito, muito próxima, caso contrário, isso é muito difícil. Nós, em alguns projetos, posso dar uma ideia, por exemplo, nós que Sinergia com estes 10 casos de uso, nós estamos continuamente a tentar pedir informação e a sistematizar a informação que vem desses casos de uso, para tentarmos perceber em que estado é que eles estão e quais são os pontos em que estão bloqueados ou o que é preciso fazer para atender às necessidades dos casos de uso. E, portanto, é um trabalho contínuo e não é muito simples. É claro que hoje, para nós, neste tipo de situações, talvez seja um pouco mais fácil, porque em muitas comunidades já há investigadores que estão mais orientados a esta componente ou dos dados, ou do processamento, ou da catalogação de dados e, portanto, já estão mais sensibilizados e já têm alguma ideia. Mas aqui há uns anos, sobretudo, era muito mais complicado fazer essa ponte entre nós que estávamos do lado da infraestrutura e os utilizadores. Eu, relativamente a essa questão, eu vejo aqui 2 aspectos chaves. Um é a comunicação e outro é a confiança. Ou seja, quando trabalhamos com outros que são de uma área completamente distinta, agora estou-me a lembrar, por exemplo, para montarmos o nariz eletrónico, precisávamos de ter eletrónico. Ora, eu não sei de eletrónica, ou seja, eu sei o que é que eu queria que aquilo fizesse, mas eu não sabia fazer. Ok? Portanto, aqui o que é importante é, de facto, ir falar com as pessoas que achamos que nos podem ajudar, dizermos o que queremos, conseguir entusiasmá-las para trabalharem connosco, não é? Porque, obviamente, as pessoas também têm o seu tempo e as suas agendas, mas depois é, de facto, preciso compreender também o que é que o outro quer, como é que nós conseguimos combinar aqui interesses e, acima de tudo, comunicar bastante. Ou seja, não termos medo de falar e pedir, epá, explica isso, por favor, outra vez, eu não estou a perceber, ou de outra forma. Portanto, é de facto a comunicação e criar aqui uma certa relação de confiança, porque, como é lógico, saindo completamente da nossa área de conforto, nós não podemos, não temos capacidade técnica, não é? Para poder estar a verificar se aquilo está bem ou mal, ou tem que se confiar que vai ser feito, não é? E aqui gostava só de deixar aqui um testemunho que eu acho que é muito interessante, eu pelo menos achei, porque, portanto, ao longo da implementação da Bolsa da ERC, tinha uma natureza intrinsecamente interdisciplinar, portanto eu necessitava, cá está, de uma pessoa de eletrónica, um de microbiologia, um de química, um de materiais, um de processamento de sinais, quer dizer, tudo pessoas diferentes, e eu também tive alguma dificuldade em encontrar as pessoas que se queriam juntar ao processo. O que é que eu encontrei? O que eu verifiquei é que a maior parte, portanto, talvez até dos próprios investigadores mais jovens, que são os que nós podemos contratar, estavam mais interessados em ir para um grupo que era super especialista
num aspecto muito em particular, mas eu dizia, não, mas eu quero que venha trabalhar connosco, você é que vai ser o especialista desta área para trabalhar com os outros colegas. E então, quando tínhamos mesmo as reuniões de grupo, não é, as nossas group meetings, aquilo era sempre um desafio, porque cá está, o de microbiologia queria ouvir falar de micro-organismos, agora vinham falar de circuitos, quer dizer, mas eu acho que foi um esforço super interessante, portanto, que eu tive com eles, portanto, de preparação da equipa e de os preparar para conseguirem explicar aquilo que eles faziam aos outros de uma forma acessível e conseguirem trabalhar em conjuntos para um objetivo comum. É um desafio, mas eu acho que vale a pena. Bom dia. Eu queria, antes de mais, queria-vos agradecer as apresentações e felicitar o vosso sucesso e, particularmente, se me permitem, personalizar as felicitações à Vera e ao Nuno e ao João. Somos colegas de profissão e é uma felicidade enorme ver o sucesso de colegas e amigos e o muito que estes 3 projetos vão contribuir para a internacionalização da arqueologia, que se faz em Portugal, embora sejam projetos internacionais. Eu fui investigadora durante muitos anos e agora estou mais a trabalhar como gestora de investigação, ou seja, fiz alguma ciência e agora ajudo outros a fazer ciência. E, de facto, foi dito e sublinhado, e é um horror a burocracia, porque nós tentamos ajudar os investigadores a terem os equipamentos, a terem as saídas de campo, a terem tudo o mais rápido possível e aquilo perde-se em labirintos de papéis, perde-se em orçamentos que são pedidos a várias entidades. Os equipamentos chegam já depois de serem necessários e realmente aqui tem que ser feita alguma coisa porque isto atrasa, isto atrasa o avanço da ciência e isto causa um enorme desgaste. E o desgaste depois leva a que as pessoas se sintam menos digamos, moralizadas para continuarem, não é? Isto é uma história de persistência que foi vocês apresentaram, foi a vossa persistência. Mas a pergunta que eu vos quero fazer, nesta nova fase em que eu estou a trabalhar como gestora de investigação, há outra coisa que me tem interessado cada vez mais e que me parece que é muito importante. E eu vos queria perguntar, porque vocês apresentaram grandes projetos e são projetos com grande impacto e impacto a vários níveis. Aquilo que me tem interessado muito particularmente é a questão do impacto a nível da sociedade. Pode ser uma pequena parte do projeto, mas ela é significativa e é importante. E o que vos queria perguntar é como é que vocês, nestes grandes projetos, dão atenção a essa questão da comunicação da ciência e da transmissão do impacto. De facto, a comunicação é uma coisa muito importante. A Vera também falou da questão do escrever e escrever bem, e há formas específicas de o fazer, e às vezes é importante ter pessoas especializadas e que o sabem fazer. Como é que vocês fazem? Obrigada. Eu posso começar, mas a questão é como é que fazemos na prática ou como é que dizemos também que vamos fazer? Não, está relacionado, mas era só, não percebi bem se era a nível da forma como apresentamos, como fazemos, não é, na prática. Obviamente depois vamos... Olha, é o seguinte, portanto, no caso em particular, portanto, na minha instituição, na nossa unidade de investigação, nós tínhamos um pequeno gabinete de comunicação. Tinha uma pessoa, mas fazia um bom trabalho. E de facto, portanto, através dela dinamizávamos muito a questão mais institucional, vá lá, de alguns aspectos da apresentação do projeto. E depois eu faço muito, no meu caso em particular, é também uma gestão a nível do grupo. Portanto, eu também motivo muito, por exemplo, os estudantes de doutoramento a darem ideias e a participarem muito neste aspecto da comunicação. Eu acho que é preciso muito motivar os outros que fazem parte da nossa equipa para nos ajudarem nessa tarefa. Por exemplo, nós hoje estamos aqui com o nariz, mas obviamente não sou eu que estou a fazer a demonstração, não é? São as pessoas mais novas. Ainda esta semana participámos numa iniciativa que é o Pint of Science, mas até acabou por ser por autoiniciativa de uma das pessoas. Tentamos ir às escolas, tentamos, sempre que há algum evento organizado em que seja pedido
a intervenção dos investigadores e dos cientistas para tentarem fazer a parte da comunicação, eu incentivo sempre muito isso e depois acaba por se criar também uma certa cultura dentro do grupo, haver de facto essa necessidade e até tirar prazer de o fazer. Portanto, eu acho que é importante isso, é criar um bocadinho o momento e depois eu acho que acabam por gostar. E eu tenho notado muitas pessoas mais novas acabam por gostar, de uma maneira geral, gostam muito de depois de falar-se também sobre o que estão a fazer. É algo que lhes dá também um sentido de propriedade sobre o trabalho e portanto, e pode ser várias coisas, portanto, pode ser a nível de eventos deste género como estão hoje, eventos organizados, sei lá, a Noite Europeia dos Investigadores, eventos que são organizados dentro dos dias abertos das próprias instituições, temos outras iniciativas que somos nós que fazemos, cá está, por exemplo, tentamos às vezes ir a determinadas escolas, oferecemos-nos para ir, a utilização das redes sociais, penso que é isto. Bom, a RC não pede isso. De facto, a RC é uma bolsa muito mais específica para a investigação e não é tanto essencial. Mas eu acho que a maior parte das bolsas da FCT, sim, e das bolsas europeias, por exemplo, das ações Marie Curie, é uma componente muito forte. E são 2 anos que eles têm, não é? Para as Marie Curie, nós temos 2 no meu grupo. E são 2 anos para investigação, para publicar e para divulgar imenso. Portanto, é um trabalho. Mas eu acho que, de facto, muitas das bolsas de investigação pedem que haja uma estratégia de divulgação séria e que seja virada para várias vertentes, não só para os nossos pares, que se calhar somos, a maior parte de nós aqui somos mais que os nossos pares, mas depois também para a sociedade em geral. Não é? E eu acho que isso é, de facto, uma componente importante. A RC não o tem tanto, no entanto, acho que toda a gente tem uma RC, imagino eu, que acaba por o fazer. Em termos de arqueologia, eu acho que aí se calhar temos alguma facilidade, porque é daquelas coisas que toda a gente, não é? Estava a contar ao Rui, nós vamos ao dentista, arqueóloga sempre quis ser, não é? Portanto, há aquela coisa de quando era miúda, achava piada, porquê? Porque eu acho que no nosso caso, é o caso as nossas origens, toda a gente se preocupa qual é a nossa origem, é fácil pegarmos nisso. Agora, eu acho que todas as áreas têm um interesse e é ver para onde é que esse interesse funciona. Mas, de facto, acho que é muito importante as noites de ciência. No nosso instituto há uma forte componente que começou com mais o Nuno e o João do que eu até, com a parte do Outreach. Neste momento temos um Outreach Committee, que é feito por miúdos e graúdos, portanto, com algumas pessoas já têm doutoramento, mas muitos dos estudantes de doutoramento estão muito focados em fazê-lo. E eu acho que há, de facto, este gosto de comunicar o que nós fazemos. Porque chega a um certo ponto em que nós gostamos muito do que fazemos, obviamente, é por isso que fomos e o fazemos, mas se não comunicarmos à sociedade, eu acho que é normal que depois nós esperemos que a sociedade queira, não é, participar na nossa ciência e até financeiramente. Portanto, acho que é de facto uma componente importante, às vezes complicada de o fazer ao mesmo tempo que temos que fazer ciência, burocracia e tudo isso. Mas quando somos um grupo, às vezes é mais fácil chegar lá. No nosso caso, como estamos em projetos de infraestruturas, a parte de divulgação faz sempre parte do projeto e, portanto, aí o foco normalmente é mais em divulgar os resultados e o trabalho desenvolvido. É ir fazer as apresentações às conferências, é fazer demonstrações, é organizar tutorials, é sobretudo focado na exploração e na disseminação dos resultados. Para além disso, temos sempre alguma atividade de disseminação. No LIP temos um grupo de outreach e também ao nível do próprio grupo, do meu grupo, decidimos que já temos uma dimensão suficiente para termos alguém dedicado a esta área, que é esta pessoa que me está a tirar fotografias. E, portanto, penso que é uma área que é importante. Também, num dos projetos em que estamos envolvidos, que é o EuroCC, que é os Centros de Competência em High Performance Computing, no Centro Nacional de Competências, uma das áreas que nós escolhemos liderar foi precisamente a área de comunicação e divulgação e, portanto, também estamos a apostar nessa área porque também acho que é importante para nos aproximarmos, nomeadamente dos nossos utilizadores no âmbito das infraestruturas, no âmbito da INCD, e, portanto, queremos atrair mais utilizadores, queremos também dar mais visibilidade àquilo que nós fazemos e, portanto, pensamos que essa é uma área também que é estratégica e que pode ser potenciada, obviamente, pela disseminação. Obrigado. Eu, se calhar, tínhamos agora 1 minuto para cada para fechar a sessão, assim com uma mensagem, não é que não tenha sido inspirador, e foi muito, e agradeço-vos por isso, mas sim uma mensagem para a comunidade que agora está a enfrentar o programa Quadro, que já tem quase mais de 1 ano e meio, o Horizonte Europa,
e para que nós possamos elevar níveis de participação, e vejam aqui no Horizonte Europa uma oportunidade para diversificar o seu caminho e as oportunidades de financiamento. Assim, 1 minuto para cada e para fechar. Obrigado. Então podemos começar, se calhar, por mim. Eu não vou dizer tudo, que é para vos deixar dicas. Então, a que eu vou deixar é que procurem ajuda dentro da vossa instituição. Portanto, a maior parte das instituições já estão dotadas de alguns gabinetes de apoio, de escrita de projetos. Se caso não o tenham, então tentem falar com pessoas que já tenham concorrido a colos semelhantes e que, portanto, vos possam dar algumas dicas. E penso que isto é não terem medo de realmente falar com os outros e pedir ajuda, e fazerem com tempo para exatamente poderem pedir ajuda e as pessoas vos poderem dar ajuda e vocês poderem introduzir os comentários que acharem relevantes e que acharem importantes na vossa proposta. E boa sorte. Se calhar a minha mensagem é: nós falhamos sempre se não o tentarmos. Okay? Podemos tentar e falhar, mas se não tentarmos, aí certamente falhamos. Portanto, eu acho que esta ideia de que às vezes nós somos os coitadinhos e aqui em Portugal não conseguimos fazer as coisas bem é errada. Okay? As pessoas não são mais inteligentes na Alemanha, onde levam muito mais das nossas ERCs do que nós aqui em Portugal. É uma questão de prática, de mentalidade e de saber fazer. E, portanto, é isso, é tentar. E não, falhar é normal, okay? Mas se não tentarmos, aí sim falhamos. Portanto, acho que é este processo que nós também temos que abraçar e tentar ver. E depois é sonharem um bocadinho, não é? Ir mais além daquilo que já fazem e pensar o que é que eu gostava mesmo de conseguir fazer. E acho que isso é sempre importante, termos um bocadinho essa visão para nos motivarmos a nós próprios, porque os falhanços fazem parte do processo. Portanto, o que eu diria era essa, a motivação é, o caminho não é linear e nenhum dos nossos caminhos há de ser linear. E, portanto, essas curvas fazem parte. No caso das infraestruturas, eu diria que, para não terem medo de ir para as infraestruturas, para os concursos das infraestruturas, podem pensar que isto não é para nós, nós não estamos ligados a uma infraestrutura necessariamente, mas não é bem assim. Como vocês viram, é possível candidatar-se com sucesso. Eu diria que o facto de nós termos uma infraestrutura não é essencial para a nossa participação nas infraestruturas. Nestes 3 projetos, só um deles é que está mais diretamente relacionado com a nossa infraestrutura, os outros 3 não estão, e não é por causa de termos uma infraestrutura que lá estamos. Estamos lá por causa do nosso conhecimento e por causa da nossa experiência e por causa da rede de contactos que também temos, obviamente, e que estabelecemos ao longo dos anos. E, portanto, vejam quais são os vossos conhecimentos, vejam quais são as instituições com quem confiam, vejam com quem trabalham em Portugal e lá fora, tentem estabelecer a vossa rede de contactos e entrem nestes projetos. Arrisquem e podem não conseguir, mas vão aprender, e à primeira pode não resultar e depois à segunda vai funcionar ou à terceira vai funcionar. Ou à quarta. Tá. Obrigado a todos. Bom almoço.